contábil, ela veio para contribuir para que se interprete números e assim tome decisões assertivas. Esse é o propósito maior da contabilidade. Então, foram muitos anos para poder isso chegar a ser transmitido da forma ao qual realmente é essa essência. Mas hoje, essa realidade ela tem se tornado ainda mais nítida e tem sido valorizada, no sentido de que a valorização de utilização mesmo. Então, a conscientização tanto do empresário, quanto do cidadão, quanto de um gestor, tem sido aprimorada a cada dia nesse sentido, de que essa contabilidade não é apenas para sobrecarregar financeiramente cidadãos, contribuintes e empresas, não apenas para isso. É claro que ela vem contribuir para essa geração de também impostos, encargos, mas a essência principal não é isso. O diferencial hoje eu costumo dizer o seguinte: o profissional contábil ele saiu daquela teoria de mero emissor de guias para poder ser um auxílio junto aos gestores, junto a um cidadão comum, para poder tomar decisões assertivas no que tange a contabilidade em si. E como que isso funciona? É meio confuso no início para quem realmente não entende, não utiliza ou não pratica. Através de toda a movimentação, agora voltando especificamente para a empresa, através de toda a movimentação que a empresa faz, de tudo que ela compra, de tudo que ela vende, de tudo que ela paga, todo o serviço que ela adquire, através de todo esse processo em que mantém a empresa viva, aí sim vai estar contribuindo para que essa contabilidade seja alimentada, ela seja tecnicamente feita e a partir dessa técnica concluída serão elaborados relatórios que, a partir dos números ali expressos, eles vão apresentar situações ao qual viabilizará o gestor, o empresário, o sócio, o interessado maior a tomar decisões. Hoje, o comum hoje, e que é muito falho dentro das organizações, às vezes até mesmo por falta de conhecimento de gestores, é um controle de estoque. Então, quando a gente fala em estoque, se torna algo tão simples, mas que tem um peso muito grande para que possa emitir informações através meramente do estoque, para que esses gestores possam tomar decisões. E como que isso funciona, Flávia? Como que seria essa dinâmica do estoque, ao qual tem uma influência muito grande nesse fator tomada de decisão? Infelizmente, hoje, nós temos a ciência que a carga tributária brasileira é muito alta. E o que acontece na maioria das vezes é a falta de controle, enquanto a falta de controle, entre aspas, está sendo como se fosse um planejamento tributário, mas que não. Melhor dizer, é assim, quem cuida, quem gere esse processo de compra e venda, às vezes entende que comprar e não vender é a saída. Comprar e não vender é a redução da carga tributária. E isso é um grande problema. É um problema imenso,
porque lá na entrelinha da contabilidade, onde a gente começa pela parte fiscal, aí realmente a parte contábil, e aí vem os relatórios ao qual são elaborados, enviados para os órgãos pertinentes também. Isso dá uma divergência tamanha, aonde traz sérios problemas até a suspensão da inscrição estadual de uma empresa, por falta desse conhecimento, dessa dinâmica de trabalho, né, ali dentro do interno da empresa, e como se fosse contribuir financeiramente agindo dessa forma. E não, por quê? O fisco ele tem acompanhado assiduamente como que é a vivência cotidiana de uma empresa. Então, automaticamente, no momento em que ela efetua uma compra e essa compra já está informada no banco de dados do fisco, ela vai ficar ali por um determinado período para que acompanhe o processo da saída, porque não é viável para uma empresa comprar para manter em estoque, principalmente empresas que trabalhem com tendência. Então, não é algo comum comprar para ficar em estoque. Para a empresa, isso é totalmente inviável. E o fisco, ele está ligado nisso 24 horas. Então, não tem justificativa uma empresa, no período de 30 dias, por exemplo, comprar e vender minimamente, que às vezes o que vendeu não supre nem o valor ao qual foram efetivadas aquelas compras. E a empresa, além disso, para ela sobreviver, tem outras despesas, outros custos. E nessa ideia de que fazer isso é diminuir a carga tributária, é onde vai ocasionar problemas graves, incluindo aí até a suspensão da inscrição estadual da empresa, trazendo muitos problemas, muitos transtornos, porque depois para explicar isso para o fisco, para chegar lá e detalhar o fato, é bem difícil, porque o fisco, ele sabe muito bem qual que é a dinâmica do funcionamento entre compras e vendas. E quando se trata de determinadas atividades, principalmente, empresas que são atividades que trabalham mais com tendência, como moda, não tem como ficar acumulando, por exemplo, vou fazer uma compra, a empresa vai comprar muita matéria-prima para poder deixar em estoque. Não tem como, porque a tendência vai passar, dependendo do tipo que é, né, a estação, outono, verão, inverno, o tipo que exige da empresa estar fornecendo seus produtos, isso não vai fazer um sentido. E aí, às vezes, nem explicar, nem detalhar isso não vai viabilizar o problema, porque é autuação. Então, o que eu quero dizer, resumidamente, sobre a contabilidade ser esse instrumento para tomada de decisão? A parte prestacional nossa, a gente vai estar cotidianamente acompanhando esse fluxo de entradas, de saídas, outras despesas, outros custos. E missão, eu digo que é uma missão, não é nem a função, mas é a missão nossa, enquanto profissionais da contabilidade, informar aos nossos clientes sobre como que está essa realidade e informar ainda embasados em documentos. E que documentos são esses? Documentos partindo da movimentação empresarial, como as notas fiscais de compras e vendas, os relatórios que são emitidos pelo próprio software da contabilidade, né? Relatórios de entradas, saídas e a escrita contábil, porque aí sim vai ficar nítido, vai ficar
transparente para o empresário entender qual que é aquela realidade. Normalmente nós temos esse grande problema em final de exercício. O exercício nós consideramos o período de 12 meses. Então, ao final desse período de 12 meses, nós vamos fazer um levantamento, que é o famoso balanço que é falado nas empresas, porém que há uma diferença entre o balanço na técnica da contabilidade. Porém, a gente faz todo um levantamento para poder justamente elaborar o balanço patrimonial das empresas, e neste exato momento é identificado aí que a empresa, por exemplo, consta um estoque altíssimo. Aí a gente tem um diálogo com o gestor, com o empresário, para comunicá-lo sobre isso, e ele assusta. Eu não tenho isso no meu estoque. E aí é onde vem essa necessidade de acompanhamento constante, de zelo, principalmente, porque é a nossa missão estar nesse processo de informação. Uma vez informado e uma vez a ação de quem recebe a informação é oposta, já deixa de ser responsabilidade nossa. Então, o poder da decisão do que fazer com a informação contábil não está sob as nossas mãos, nosso poder. Ele é estritamente direito de quem recebe essa informação, seja um gestor, seja o empresário, seja um cidadão comum que esteja procurando aí receber essas informações devidamente corretas. Agora, a decisão já não é conosco. E aí isso tira de nós também a responsabilidade do que vai vir posteriormente. Porque informando e a partir da decisão de que é fazer o correto, ótimo, é o que nós vamos fazer. Ah, mas então se o receptor, o tomador desse serviço, ele não quer fazer o correto, aí o profissional contábil, ele tem esse livre-arbítrio de decidir fazer o incorreto, de forma alguma. De forma alguma. O profissional contábil, ele só atua de acordo com as informações que ele recebe. Então, essas informações chegam para nós e nós vamos processá-las, nós vamos analisá-las, e a partir de tudo isso, com relatórios elaborados, nós vamos devolver as novas informações que foram geridas a partir do que nós recebemos da empresa e tomar a iniciativa de fazer o que é certo posteriormente é o que não é conosco. Então, nós não estaremos atuando, nós não temos a questão, é o livre-arbítrio para poder fazer o que é certo e errado. Não, nós fazemos de acordo com aquilo que nós recebemos, que foi algo exercido pela empresa ou pela pessoa ao qual nos suportou com a movimentação que aconteceu em um período. Então, quando nós informamos de maneira correta, dentro da legislação pertinente, a gente sai de toda essa questão de responsabilidades. A nossa responsabilidade é processar tudo isso que recebemos e devolver, né, como forma de informação a quem nos toma o serviço. E aí, posteriormente, é alinhamento de tudo isso para que se prossiga dentro da legalidade. Então, a contabilidade não é apenas esse processo de emitir guias. Ela vai muito além. E eu sempre quero transmitir isso, é um anseio que tem sempre para que eu possa expressar o que ela representa de fato. E aí resolvi compartilhar hoje um pouco, porque são vários aspectos que ela serve como para a gestão de tomada de decisão. Então, eu trouxe hoje um breve relato de como ela vai estar sendo auxílio nesse processo e gostaria que vocês pudessem refletir sobre tudo isso. E quem puder, curta aí o nosso vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva
porque estaremos aqui constantemente trazendo informações que possam ser úteis a todos vocês. Obrigada!